Bem, esse é mais um vídeo do traçado de diagramas em estruturas isostáticas. Dessa vez eu estou trazendo um exemplo de um pórtico biapoiado com tirante. Então ele é biapoiado porque ele tem um apoio fixo em A e móvel em E. Tem um tirante aqui que é a barra BD. E ele também tem uma rótula aqui no ponto C, tá? Cuidado na representação, aqui em B ou em D, o que eu tenho na realidade, ó, é o pilar e a viga conectados solidariamente e o tirante articulado a esses dois, tá? Então existe uma transmissão de momento fletor aqui do pilar para a viga inclinada, não existe transmissão de momento para o tirante. E às vezes essas figuras elas confundem um pouco. Então como que a gente faz isso? Primeiro as reações de apoio. Eu vou indicar nessa figura mesmo, não vou perder tempo fazendo um novo diagrama de corpo livre, redesenhando a estrutura sem os apoios. Então eu tenho duas reações em A e uma reação em E. A estrutura está em equilíbrio estático, eu tenho 3 reações para calcular, tenho 3 equações do equilíbrio estático. E eu vou usar isso aqui como convenção de sinais para o equilíbrio estático. Então, somando as forças horizontais para começar, a gente descobre que a reação horizontal em A dá zero. Somando os momentos em relação ao ponto A, eu poderia somar em relação ao ponto E, mas aqui vamos escolher o A. O momento do RH e do RVA é zero, e sobra apenas o momento da resultante de 6, que é 6 vezes 12 metros, que está um braço de alavanca aqui de 6 metros, tendência de rotação horária, então vai ser negativo, e o momento do RVE, que está um braço de alavanca aqui, ó, de 12 metros, que vai ser RVE vezes 12, anti-horário positivo. Está ali na expressão. Isolando ali o valor da incógnita, que é o RVE, a gente descobre que ele vale 36 kN. E por último, somando as forças verticais, vocês vão encontrar mais RVA, menos a resultante da distribuída, que é 6 vezes 12, mais a RVE, que vale 36, dá zero. Isolando aí, ó, o RVA dá 36 também. Então, eu vou limpar a figura daqui a pouco e anotar os valores das reações, mas há um pequeno problema nesse tipo de estrutura, que é o seguinte. Para a gente traçar os diagramas, eu tenho que fazer uma seção. Por exemplo, se eu fizer uma seção no pilar, eu divido a estrutura em 2 pedaços independentes, um que fica embaixo e um que fica em cima. Isso é necessário para fazer o traçado de diagramas. Reparem que eu tenho um probleminha se eu tentar fazer isso na barra BC. Eu vou cortar com a minha seção sempre uma barra. E eu não consigo, com esse corte, dividir a estrutura em 2 pedaços. Por quê? Porque existe uma coisa chamada anel fechado, que está formado entre B, C, D, que volta para B por causa do tirante. Então, o único jeito de traçar os diagramas é abrindo esse anel. E numa estrutura biapoiada com tirante, geralmente a gente faz isso desconectando o tirante e desenhando ele separado. Com isso, vai aparecer mais uma incógnita para determinar os diagramas, que é a força normal do tirante. Então, vamos limpar a figura, separar o tirante, ó. Desenho o tirante aqui embaixo. E o que eu faço agora? Vou anotar as reações que a gente já calculou em A e E. Eu vou colocar as forças de ligação. Como que funciona? Se eu tenho uma viga e faço uma seção, eu divido ela em 2. E aqui eu tenho que colocar as forças de ligação, que são a força normal, que faz um parzinho como esse, o esforço cortante, um para cima e um para baixo, que também faz o par, e o momento fletor, um anti-horário e um horário. Essas são as forças de ligação dessa seção S que eu fiz aqui. Como eu tenho uma rótula onde eu fiz a desconexão da estrutura, não existe momento. Tudo que eu tenho que trazer de volta é a normal e o cortante, ou a vertical e a horizontal, se eu preferir. Então, no ponto B, ó, eu vou indicar uma vertical e uma horizontal, e reparem que o par que fica no tirante e o par que fica na estrutura, eles têm sentidos trocados, porque eles são forças de ligação, são esforços internos. E vou fazer a mesma coisa no ponto D. Ó. Reparem que o par forma um par, ou seja, o ND é diferente do ND da estrutura em sentido e o VD também, ou caso, é diferente do VD aqui. Ó. Desculpa que está com a letra errada. E observem que eu já coloquei as normais do tirante na convenção de tração da esquerda e à direita, tá? Isso aqui seria o sentido de tração. Então, se elas derem positivo, é tração no tirante, como é esperado para uma barra tão fina, né? Como que a gente determina essas incógnitas? Eu desenhei todas aqui, mas porque esse exercício é mais teórico, tá?
Mas quem já enxergou que os cortantes VB e VD dão zero, nem perca tempo indicando. E quem enxergou também que o NB e o ND são iguais, também nem perca tempo separando eles. Mas eu vou mostrar aqui o porquê disso. Se eu olhar para a estrutura, eu tenho uma equação a mais agora, que é o momento na rótula C igual a zero. Isso aqui, reparem que não está escrito somatório dos momentos em C igual a zero, porque eu não estou calculando o somatório dos momentos de toda a estrutura. Eu estou fazendo o momento fletor em C e estou dizendo que ele tem que dar zero. Essa é uma condição que eu tenho aqui para ter uma rótula. E eu posso fazer o equilíbrio agora para os dois pedaços da estrutura. Então, por exemplo, esse tirante que eu tirei fora aqui, ele tem que cumprir, gente, as três equações da estática. Vamos tentar. No tirante ali, ó. Se eu fizer o somatório dos momentos em relação a B, vocês vão encontrar que a reação VD dá zero, como eu disse que daria. Porque só tem ela vezes o braço de alavanca de 12 metros. Se eu somar as verticais agora, sabendo que VD dá zero, VB também dá zero. E se eu somar as horizontais, eu provo que o ND e o NB são iguais. Ou seja, eu já poderia, desde o início, só ter indicado a normal nessa figura e nem ter me preocupado em marcar o cortante também. Para calcular o valor dessas normais, eu preciso da estrutura de cima e eu vou usar a condição da rótula. Então, vamos limpar aqui as reações que eu sei que são zero, deixando só ND, MB aqui na estrutura. E vamos olhar agora a estrutura. Eu vou usar essa condição do MC dar zero. Para isso, é o momento fletor, né, gente? O que a gente faz? A gente faz uma seção e soma as forças, ou os momentos do lado direito, ou os momentos do lado esquerdo. Dos dois jeitos, por ser uma rótula, tem que dar zero. Então, eu posso usar momento em C pela direita ou momento em C pela esquerda. Vamos escolher pela direita. Então, ó, vou circular o lado direito aqui da estrutura. Eu vou somar o momento de todas essas forças lá no ponto C e forçar isso a dar zero. Eu vou usar como convenção o anti-horário mesmo como positivo, já que eu só estou fazendo um equilíbrio agora. Então, o que a gente vai encontrar? O momento da reação vertical de E, que é anti-horário, então mais 36 vezes o braço de alavanca, que dá 6 até C, menos o momento da ND, gente. A ND está com essa linha de ação aqui. E a distância dela C é 1,5 metro. E a tendência de rotação é horária. Então, menos ND vezes 1,5. E o momento da última carga que sobrou aqui, que é a distribuída, que tem uma resultante desse lado aqui de 6 vezes 6. E a distância até o ponto C aqui é 3 metros. Então, 6 vezes 6 vezes 3, tendência de rotação horária também. Poderia ter feito pela esquerda, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, isolando a incógnita que é o ND, vocês vão encontrar que ela vale 72 kN. E como eu sei que o NB é igual ao ND, né, gente? Todas essas que eu estou circulando valem 72. Como deu positivo, os sentidos estão corretos, tá? São esses mesmos. Então, eu vou limpar agora a figura e vou anotar os valores das normais ali que a gente calculou, para a gente começar a traçar os diagramas. Vamos começar pelo diagrama de momento fletor, que ele meio que independe da inclinação dessas vigas ali, BC e CD. Então, vou representar o diagrama de momentos aqui embaixo. Para fazer o momento, para fazer o cortante, para fazer a normal, eu preciso de uma convenção de sinais. Quem já memorizou e consegue enxergar o lado que está tracionando no momento fletor, esquece o desenho que eu vou colocar. Usa isso, tá? Mas quem ainda tem dificuldade, ó, eu vou adotar isso aqui para a barra BC. É a convenção de vigas, gente, girada um pouquinho no sentido anti-horário até se alinhar com a inclinação da barra BC. Eu vou usar isso aqui para a barra CD. Mesma coisa, é a convenção de vigas girada no sentido horário até se ajustar com a inclinação da barra CD. E para os pilares, gente, eu vou usar a mesma para os dois, ó, que é essa aqui, ó. Lembrando que eu posso girar para qualquer lado, contanto que eu mantenha a convenção nesse formato, tá? É uma figura que a gente vai ajustando. Então, não se percam, tá? Barra BC eu estou usando aqui, barra CD eu estou usando aqui, barra BA e DE eu estou usando aqui, tá? Então, para a gente fazer os momentos, vamos na mesma estratégia dos outros exercícios. Vamos determinar o momento fletor em alguns pontos chaves e depois, sabendo o carregamento, a gente sabe a função que a gente coloca para completar o diagrama em cada trecho. Começando aqui no ponto A, gente. Seção no ponto A é pilar.
O menor lado da estrutura, que eu dividi ela em dois, está na parte de baixo. Convenção aqui. Como não tem momento, ele dá zero. O momento no ponto E, mesma coisa. A seção aqui é pilar. O menor pedaço da estrutura eu vou pegar embaixo, convenção de baixo, mas não tem momento, então dá zero. O ponto B por baixo. Passando por baixo, gente, repara que eu estou cortando antes de chegar em B. Então, a força de 72 está no ponto B. Ela nem entrou. O menor pedaço está embaixo. Convenção de baixo do pilar, já que eu cortei o pilar. Reparem, gente, que nem o 36 nem o zero gera momento no ponto B. Por isso que o somatório dá zero, o momento ali é zero. E no ponto D por baixo, ó, aqui, mesma coisa. Ó, pegando o pedaço de baixo, convenção de baixo, não tem nenhuma força que gera momento em D. Essa conta dá zero. Para as vigas agora. Ó. Se eu olhar o momento em B passando por cima, gente, é essa seçãozinha aqui. Ó. Na verdade, ela estaria em cima de B, mas eu estou pegando um pedacinho aqui que imagina que isso aqui é zero, tá? Essa distância. O que acontece? Agora, gente, nessa seção pegando esse lado, ele inclui a carga de 72, só que o 72 está bem em cima do ponto B. Então, ele não gera momento em B. Continua só dependendo da força de 36 em A e da força de 0 em A. E nenhuma das duas gera momento em B. Por isso que o momento em B, mesmo olhando por baixo, por essa convenção, dá zero. E a mesma coisa vai acontecer no ponto D por cima. Eu vou pegar por baixo. E nenhuma dessas forças que está embaixo gera momento em D, então ele também dá zero. Em C é mais fácil, né? Por quê? Porque tem uma rótula, gente. A menos que eu coloque um momento aqui à direita e à esquerda, o momento à direita e à esquerda da rótula dá zero. Então, o momento à esquerda de C, se vocês quiserem, a gente pega esse pedaço aqui, ó. Soma os momentos de tudo lá no ponto C. Lembra que essa era uma das condições para a gente calcular a normal de 72 que está ali. Então, isso tem que dar zero. E a mesma coisa do lado direito, que foi exatamente a equação que a gente usou. Soma dos momentos em C pela direita aqui. Ó. E lembrem que a gente forçou que essa conta desse zero. Então, o professor deu tudo zero? Sim, gente. Eu vou marcar esse monte de zero na minha figura do momento aqui com um pontinho indicando onde é zero. Como é que eu fecho o diagrama? A gente vai superpor o efeito do carregamento. Então, no trecho BC tem uma carga distribuída. Posso superpor o efeito de uma carga distribuída numa barra birrotulada, ou seja, colocar o QL2 sobre 8 no meio. Só toma cuidado, eu estou pegando esse pedaço de carga aqui, ó, que é o pedaço de carga que está em BC. Então, o L que eu estou usando aqui é o L da carga, tá, gente? Nesse caso é 6 metros. Então, o Q é 6 e o L é 6. Por isso, 6 vezes 6 ao quadrado sobre 8. Pendura isso, ó, linha de fechamento, pendura no sentido da carga, só que no sentido da carga perpendicular à barra, tá? Pelo amor de Deus. Então, isso aqui, ó, o 27, ele faz um ângulo de 90 graus com a barra, tá? Ó. E tá ali o nosso diagrama. Na barra CD, a mesma coisa, ou seja, o QL2 sobre 8 também dá 27. E eu vou pendurar ali no meio da barra o 27, formando um ângulo de 90 graus com a barra aqui. Nos pilares, gente, não tem carga na estrutura, é só olhar. Então, o diagrama tem que ser linear. Vou conectar 0 com 0. E no pilar da esquerda e no pilar da direita, o diagrama de momento é 0. No tirante, eu não vou nem perder tempo representando o momento, porque ele só tem força normal mesmo. Então, esse é o diagrama de momentos e ele já está pronto. Percebam porque na superposição de efeitos, gente, só tem o diagrama da carga distribuída. Então, esse 27 já é o momento máximo. Quando a gente fizer o cortante, vocês vão ver que o cortante vai passar por 0 bem no meio da barra. Então, esse 27 é o momento máximo das duas vigas. Vou limpar o slide e vou representar agora o cortante. Então, vamos fazer o diagrama de cortante. Para os pilares está fácil, né, gente? A convenção está aqui, ó. Então, o cortante no ponto A, seção em A, estou no pilar, olhando para baixo, é força horizontal. Não tem força horizontal ali para causar cortante, dá zero. O cortante em E passa pela mesma situação, ó, pegando embaixo aqui, ó, também dá zero, não tem força horizontal. O cortante em B, embaixo, ó, vou passar por baixo aqui de B e pegar o pedaço de baixo do pilar, ó, convenção de baixo. Continua não tendo força horizontal. Lembra que eu estou cortando, gente, embaixo de B. Então, a força de 72 não entra quando eu pego a parte de baixo.
E a mesma coisa vai acontecer em D por baixo. A seção por baixo não pega o 72, ou seja, não tem força horizontal, o cortante é zero. E para as vigas? Para as vigas é um pouco mais complicado, porque elas estão inclinadas e a convenção de sinais inclinou junto. Então eu preciso que as forças tenham o sentido da convenção de sinais, ou seja, o sentido perpendicular à barra para ser o cortante e normal à seção, ou paralelo à barra, ao eixo da barra para ser a força normal. Como é que eu faço isso? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma seção acima de B para determinar o momento na viga em B, e quando eu chegar em C, eu vou fazer uma seção à esquerda de C. Eu estou optando por já cortar o pedaço do meio da estrutura, que é esse aqui, ó. Lembra, eu posso pegar qualquer pedaço da barra e fazer o equilíbrio dela. Então, vou desenhar esse pedaço da barra aqui embaixo. BC. O que vai acontecer, gente? Como é que eu coloco os esforços em B? A seção em B, eu posso somar tudo que está à direita ou tudo que está à esquerda. O que está à esquerda está mais fácil. Reparem que o que está à esquerda entra o 72, porque eu cortei acima de B. Então, soma todas as verticais e você vai ter uma força vertical de 36 atuando em B. Soma todas as horizontais desse quadrado vermelho e você vai ter uma horizontal de 72 atuando em B. E a gente já sabe que se você somar os momentos vai dar zero. Então, vou indicar ali o 36 e 72. Posso usar isso como normal e cortante? Não, porque olhando aqui, ó, convenção da esquerda, elas não estão na direção correta. Então, por enquanto, deixo anotado. A mesma coisa vale em C, gente. A seção de C, ó, eu posso pegar tudo que está do lado direito e somar as forças ali. Então, soma todas as verticais. Repara que eu tenho 36 para cima em E e tem a resultante da distribuída de 6, que é 6 vezes 6, que dá 36 para baixo. Então, de vertical dá zero. E somando todas as horizontais, tem 72 para a esquerda. Anota ali, ó. Se eu levar os momentos, a gente já sabe que dá zero também. Posso indicar o carregamento aqui também? Pode, gente. Se vocês quiserem, coloca aqui a carga de 6 ou até distribua ela na barra, como eu mostrei no vídeo de barras inclinadas, tá? Mas como eu já tenho as forças de extremidade, com isso a gente já se resolve. Então, o que eu faço aqui? Eu preciso converter essas forças para a direção perpendicular e paralela. Então, eu vou descobrir a inclinação da barra, que eu vou chamar de alfa. Ela vai ser o arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o arco tangente de 1,5 sobre 6, que dá 14,036 graus. Vou anotar esse alfa na barra lá embaixo e já indicar aqui pontilhado o que seria direção perpendicular e direção paralela. Vou pegar uma figura aqui do lado, de novo da barra BC, onde eu vou trazer as componentes perpendiculares e paralelas. Então, essa componente de 17,46, o que é, gente? É a componente perpendicular dessas duas que eu circulei. Para quem não lembra, isso aqui vai dar 36 cosseno de alfa menos 72 seno de alfa. E eu vou trazer também a componente paralela daquelas duas, que dá 78,58. Para quem não lembra, gente, isso daqui dá 36 seno de alfa mais 72 cosseno de alfa. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Vou pegar as componentes dessas duas perpendicular e paralelo. Então, na direção perpendicular, vai dar de novo 17,46, que é o resultado de 72 vezes o seno de alfa. E paralelo, que vai dar o 69,85, que é o equivalente ao 72 vezes o cosseno de alfa. Com isso aqui, a gente já consegue calcular o cortante nas seções. Então, a seção em cima de B, que eu vou fazer um tracinho vermelho aqui, o que acontece com ela? Está mais fácil de olhar, gente, olhando a figura aqui. Ó. Eu já tenho o cortante no ponto B onde eu cortei ali. Estou circulando. Como eu estou olhando a barra embaixo pela esquerda, gente, a convenção da esquerda. Então, esse 17,46 é positivo. E o cortante no ponto C, ó, o ponto C seria essa seção aqui, ó, à esquerda de C, que é o que eu estou colocando aqui. Ó. Como eu estou na barra olhando do lado direito, é a convenção da direita. O 17,46 fica negativo. A barra CD, eu vou me aproveitar da simetria da figura. Tá? Se eu refizer todos esses cálculos para a barra CD, igualzinho a gente fez para BC, você vai achar a mesma coisa espelhada para a direita, que é a barra CD.
Então, repara que essa figura e essa figura estão espelhadas, tá? Estou me aproveitando aqui da simetria. Na dúvida, refaçam os cálculos. Então, o que eu tenho aqui olhando a barra CD desse jeito? Ó, repare que a convenção da barra CD é essa aqui que eu estou circulando. Então, o cortante no ponto C, no ponto D, acima, ou seja, essa seção que eu estou marcando aqui, ó, esses esforços, convenção da direita na barra é menos 17,46. E o cortante no ponto C à direita, que é essa seção aqui, ó, seriam esses esforços aqui, como eu estou olhando do lado esquerdo da barra, a convenção da esquerda dessa barra é mais 17,46. Agora eu já tenho todos os cortantes em todas as extremidades de barra, então eu vou anotar isso de acordo com a convenção de sinais aqui na minha figura. 0 eu estou marcando um pontinho, né? E quando é o valor positivo eu estou desenhando em cima da barra, na viga, e negativo desenhando embaixo. Como o lado já indica o sinal, eu não coloco mais o sinal na minha figura, mas quem quiser colocar não tem problema, tá? E aí eu vou lembrar o seguinte, gente. Nos pilares não tem carga. Se não tem carga, o cortante é constante. Então, o cortante dos dois pilares vai ser um diagrama constante igual a 0. Nas vigas tem carga distribuída, então o diagrama tem que ser uma função linear. Para definir uma função linear, eu só preciso de 2 pontos e traçar uma reta entre eles. E é isso que eu vou fazer, ó. Diagrama constante 0 no pilar AB, diagrama constante 0 no pilar DE, diagrama linear na barra BC, indo de mais 17 a menos 17,46, e diagrama linear na barra CD, indo de mais 17,46 a menos 17,46. E observem, gente, que como esses dois lados são iguais, ele cruza por 0 aqui bem no meio da barra, que é onde está o momento máximo indicado no outro diagrama de momentos. Não vou me preocupar em indicar cortante para o tirante, porque ele não tem, tá? Só tem força normal. Diagrama de cortante está pronto, vamos ver o diagrama da força normal agora. Então, deixa eu limpar só a figura aqui, ó, para a gente poder representar a normal. Eu mantive as figuras das barras porque eu vou precisar delas para fazer o diagrama de normal, tá? Então, vamos indicar alguns pontos chaves, ó. A normal no ponto A, ó, faz a seção, olha para baixo, a convenção de baixo do pilar é menos 36, ou seja, 36 kN com pressão. A normal no ponto E, faz a seção em E, olha para o menor pedaço que é para baixo, convenção de baixo do pilar, menos 36 kN com pressão. A normal embaixo do ponto B, está aqui, ó, olha para baixo, que é o menor lado, como eu estou olhando para baixo, convenção de baixo, continua sendo menos 36 kN de compressão. A normal em D por baixo, corta aqui, olha para o menor pedaço que está embaixo, ou seja, pega a convenção de baixo do pilar, continua sendo menos 36 de compressão. Então, o que vai acontecer com os pilares? O diagrama vai ser uniforme, constante de menos 36 de compressão nos dois, de baixo em cima. A normal em B por cima, gente, aqui, ó, estou pegando a seção, lembra? A gente separou, ó. O B está aqui, convenção da esquerda da viga, ou seja, eu tenho menos 78,58. E a normal no ponto C, pela esquerda, que seria aqui, ó, eu peguei da barra BC, que está aqui, convenção da direita da barra ali, ó, menos 69,85. Professor, por que passou de menos 78 a menos 69? Porque essa força distribuída de 6, gente, ela está numa posição que ela causa cortante e ela causa variação da força normal. Quem tiver dúvida do porquê aconteceu isso, dá uma olhada no vídeo de barra inclinada, tá? Lá eu detalho melhor isso. Mas o que vai acontecer com o diagrama? Como tem carga distribuída, ele vai variar linearmente de menos 78 até menos 69. Vai ser uma reta para a qual eu já tenho 2 pontos para traçar. E a barra CD é a mesma coisa. A normal no ponto D por cima, está aqui, ó. Convenção da direita vai ser menos 78,58. E a normal no ponto D, no ponto C, no caso a direita, aqui, ó. Estou na barra CD, então estou pegando essa daqui. Convenção aqui da esquerda da barra vai ser menos 69,85. Vou colocar direto esses valores no gráfico, tá? Então, o que nós temos aqui? Ah, verdade, faltou um. O tirante, gente, BD, eu só vou indicar que ele tem uma normal constante de mais 72, tá? Normal no tirante sempre é constante na maioria dos casos.
Então, o que eu tenho aqui? Ó? Os pilares ficaram com um diagrama de 36 de compressão. Uniforme, ele vai de menos 36 a menos 36. O tirante ficou com um diagrama uniforme de mais 72. E as vigas com um diagrama linear que vai de menos 78 a menos 69. E com isso o diagrama de força normal já está representado. Então, nessa etapa nós temos o diagrama de momento, o diagrama de cortante e o diagrama de normal. Os máximos já estão indicados em cada diagrama, inclusive o ponto em que o momento é zero, então não há mais nada para ser determinado aqui. Quem tiver dúvida com barra inclinada, vai lá no vídeo de barra inclinada, que lá está explicado com mais calma essa questão do que fazer com a carga, o que fazer com o esforço de extremidade. Mas, do ponto de vista do vídeo, o meu objetivo era esse e eu vou parar por aqui. Então, espero que isso possa ter ajudado vocês nos estudos. Até mais!